Aleluia. Bom, o tema da minha palavra nessa noite é curando raízes para frutificar. Quem aqui é uma árvore frutífera? Amém. Eu creio que todos nós. E nessa noite o Senhor quer realmente curar as nossas raízes. As nossas raízes aqui, vamos estar falando com respeito ao nosso coração. O Senhor quer curar as nossas raízes. Esses são dias nos quais o Senhor quer curar as nossas vidas, curar as nossas raízes para um propósito. O Senhor não quer nos curar simplesmente por nos curar. O Senhor quer nos curar com um propósito, porque tudo que Deus faz tem um propósito. Ele não faz nada aleatório, Ele faz tudo com um propósito. E o propósito dele é claro, é definido. Então o Senhor quer nos curar, quer curar as nossas raízes, para que nós possamos ser cura na vida de outras pessoas. Se eu pudesse colocar um outro título nessa palavra, eu também colocaria: curados para curar. Amém, queridos? E eu quero dizer para você nessa noite que só frutifica quem tem suas raízes curadas. Por isso que nós precisamos buscar em Deus a cura das nossas raízes. E a primeira coisa que precisa acontecer nas nossas vidas é que nós precisamos criar raízes profundas. Se nós não tivermos raízes profundas, o primeiro vento, a primeira tempestade que vier, vai derrubar essa árvore. Então nós precisamos criar raízes profundas em Deus. Mas não é só criar raízes profundas. Essas raízes, elas precisam ser raízes boas, que no tempo certo elas vão frutificar. E esse fruto, como diz a palavra de Deus, vai permanecer para sempre. Amém? Glória a Deus. Então, como cristãos, nós precisamos frutificar. Não podemos ser cristãos superficiais. Cristãos que qualquer vento ali de doutrina, qualquer situação difícil, cai, é derrubado. Precisamos criar raízes profundas em Deus. E as nossas raízes precisam estar curadas. As nossas raízes precisam ser boas, porque só assim nós vamos dar frutos agradáveis ao Senhor. E esses frutos vão permanecer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E o que determina, né? O que vai determinar a qualidade dos frutos? São as raízes. As raízes vão determinar a qualidade dos frutos. Se as suas raízes estiverem bem nutridas em Deus, elas vão produzir frutos excelentes. Mas como que eu posso nutrir as minhas raízes? Quando você planta uma árvore, você simplesmente só planta e deixa ela lá? Não agoa, não coloca um adubo, não cava em volta, simplesmente deixa ela lá. Não é assim. Provavelmente ela pode vir a morrer. Então, se as nossas raízes estiverem bem nutridas em Deus, nós vamos frutificar. E vamos produzir muitos frutos. Esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Sermos árvores frutíferas, que têm suas raízes profundas em Deus. E eu quero nessa noite te perguntar, eu gosto de fazer pergunta, né, gente? Eu quero nessa noite te perguntar, perguntando diretamente para mim, né? Como que estão as nossas raízes? Como que estão as suas raízes? Para um pouquinho aí e pensa sobre isso. Como que estão as minhas raízes? Como que está o nosso coração? A palavra de Deus diz que a árvore, ela é conhecida pelo quê? Pelos frutos que ela dá. A árvore é conhecida pelos frutos que ela dá. Então eu pergunto para você nessa noite, como estão as suas raízes? Elas estão boas? Você tem nutrido essas raízes?
Ou você simplesmente tem deixado ela lá e não tem se muitas vezes importado muito com o crescimento. Muitas vezes nós nos acomodamos. Ah, tá bom do jeito que tá. Eu vou no culto dia de domingo, eu participo de uma célula. Tá bom, tá ótimo. Queridos, mas não é só isso. E não pode ser só isso. O Senhor tem nos desafiado nesses dias a mais, a irmos além, a irmos mais profundo, a sermos cura, a sermos curados para sermos cura na vida das pessoas. Né, a pastora Elizabeth aqui, na oração dela, ela falou a respeito, né, de quão violenta está a nossa cidade. E esse não é o propósito de Deus. E Deus quer levantar uma igreja forte. Nós, como igrejas, temos responsabilidade nisso que está acontecendo. Como assim, pastora? Eu entendo que nós precisamos orar mais. Nós precisamos interceder mais, nós precisamos chorar mais, nós precisamos jejuar mais. Queridos, Deus ama os jovens e Deus tem um propósito maravilhoso na vida dos jovens. E o nosso inimigo sabe muito bem disso. E ele trabalha incessantemente para roubar, para matar e destruir a vida desses jovens. Eu hoje até estava comentando com o Carlos que no prazo aí, acho que de um mês, né, pelo que eu acompanhei, muitas mortes, e principalmente jovens. Então, queridos, nós precisamos chorar. Muitas vezes nós estamos insensíveis, nós dizemos assim, mas não é comigo, meu filho está aqui, está dentro de casa, está tudo bem. Queridos, e muitas vezes nós vamos perdendo a sensibilidade, o amor. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E tem uma tradução que diz que o amor de quase todos se esfriará. E às vezes você olha alguns comentários assim, né, e fala, que bom, a cidade está sendo limpa. Realmente, queridos, a nossa cidade precisa ser um lugar de paz, precisa mesmo ter segurança. Nós cremos nisso, estamos orando para isso. Mas as vidas que estão sendo ceifadas são vidas, não são lixo, como muitas pessoas falam e mencionam. Isso aí é um lixo, a Araguari está sendo limpa, precisa ser limpa mesmo, esse lixo precisa ser retirado da nossa cidade. Não são lixos, são vidas. E essas vidas que estão sendo ceifadas, Jesus morreu por elas também naquela cruz. Não pensa porque nós estamos aqui, eu estou bonitinho, minha vida está bonitinha. Queridos, você acha que por isso Deus nos ama mais do que aqueles que morreram? O Senhor não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Então nós precisamos, nesses dias, chorar. Que quantas mães, queridos, inclusive de pessoas que tiveram aqui dentro da igreja, fizeram parte aqui da igreja, e depois saíram, andaram por caminhos tortuosos e foram ceifadas. Então imagina o coração das mães. Quem é mãe aqui sabe exatamente, quem é pai também, a dor que é perder um filho. Não é a ordem natural das coisas. Os filhos irem primeiro que os pais. Então nós precisamos chorar, queridos. Precisamos sair da nossa zona de conforto, sabe? E chorarmos e clamarmos para que venha o avivamento do Senhor sobre a nossa cidade. Né? Nós estamos aí no ano buscando o reino de Deus, para que o reino de Deus seja implantado. Ele precisa começar na minha vida, precisa começar na sua vida. Nós queremos que o reino de Deus venha sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, mas o que nós temos feito para isso? Eu tenho pago um preço em oração, em jejum, para que o reino de Deus venha e que eu possa ser um instrumento de cura na vida desses jovens, na vida dessas crianças, na vida desses adolescentes. Que nós, como igreja, eu estou falando com a igreja do Senhor, nós possamos ter e ser referencial para essas vidas. Amém? Ser consolo para essas mães, para esses pais que perderam seus filhos. Então nós precisamos de cura. Precisamos de cura para curar. Amém? Glória a Deus.
Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, se for possível projetar para mim. Provérbios capítulo 4, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Você tem guardado seu coração? Como está seu coração? Mas o que significa guardar o coração? Às vezes nós perguntamos muito isso, né? Mas o que é guardar o coração? Como que é que eu faço para guardar o coração? Guardar do coração, queridos, significa cuidar dos nossos sentimentos, cuidar dos nossos pensamentos e dos nossos desejos. Pois tudo aquilo que nós fazemos reflete o que nós carregamos no nosso coração. Tudo aquilo que nós fazemos reflete aquilo que nós carregamos nos nossos corações. O que temos carregado nos nossos corações? Então, guardar o coração é um segredo em Deus. Guardar os nossos pensamentos, guardar os nossos sentimentos, os nossos desejos. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos acabar refletindo aquilo que está no nosso coração. Não tem como nós fugirmos disso. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos por situações difíceis, situações traumáticas. Quem aqui nunca passou por uma situação difícil, uma situação traumática? Seja na família, seja na área da saúde, seja na área das finanças ou na área dos relacionamentos. Quem aqui nunca passou por uma situação difícil, por uma situação traumática e que marcou a sua vida, e que marcou a minha vida? Eu passei, queridos, por muitas situações traumáticas que marcaram a minha vida. E quando isso acontece, as nossas raízes, elas são o quê? Afetadas. Não tem como, né? As nossas raízes acabam sendo afetadas, marcando o quê? O nosso coração. Abra sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. A palavra diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha só, como que a palavra aqui se refere à amargura? Se refere a uma raiz, e é uma raiz que vai crescendo profundamente. Nós entendemos que muitas vezes a amargura ela pode até brotar no coração, porque às vezes nós não temos controle sobre os nossos sentimentos, às vezes as situações acontecem. A amargura ela pode até brotar no coração de uma pessoa, mas se lhe é dada a permissão de desenvolver-se, ela poderá ter um efeito de longo alcance. Então a amargura ela pode até vir. De repente você sentir ali aquela amargura no seu coração por algo que te aconteceu. Mas cabe a mim e a você não permitir que essa raiz, porque a palavra aqui está se dirigindo à amargura como uma raiz, que vai crescendo, que vai brotando. Então cabe a mim e a você não permitir com que essa raiz se aprofunde, com que essa raiz cresça. E olha o que a palavra fala, ela vai o quê? Ela nos perturba, ela rouba a nossa paz. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que não tem paz. Você já viu uma pessoa amargurada? Você conhece alguém que está amargurado? Você conversa com essa pessoa, está sempre tudo muito ruim, está tudo sempre tão difícil.
E a palavra continua falando aqui que isso acaba contaminando as pessoas. A amargura, ela acaba contaminando as pessoas. Então, nós precisamos nessa noite sondar os nossos corações, sondar as raízes do nosso coração e ver se há amargura no nosso coração. E pedir para que o Espírito Santo de Deus venha e arranque essas raízes malignas de amargura. Não só de amargura, como ressentimento, mágoa, ódio e tantas outras coisas, tantos sentimentos ruins que são como raízes que vão crescendo profundamente e vão roubando a nossa paz e vão roubando a nossa alegria. Então cabe a nós sondarmos os nossos corações e clamar ao Senhor que arranque toda a raiz de amargura, toda a erva daninha que quer crescer nos nossos corações e nos contaminar. E se tem algo, queridos, que nós não podemos perder nas nossas vidas é a paz. Quando você tem a paz de Deus no seu coração, você pode estar passando por um turbilhão, por uma luta, por uma guerra, que quem olha fala assim, como é que você aguenta passar por isso? Como é que você dá conta de passar por essa situação? Se fosse comigo, eu já tinha ficado louco. Aí você entende o quê? Não é em mim, é a paz de Cristo em mim. É a paz de Cristo em mim. Não é a paz que o mundo dá. Se está tudo bem, então eu tenho paz. Mas se estiver tudo ruim, eu perco a minha paz. Não pode ser assim. Nós precisamos buscar a paz de Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas então o que nós podemos fazer para curar essas raízes? Para curar o nosso coração? Nós precisamos, assim como já foi falado, guardar o coração. Segundo a Bíblia, pode ser feito de maneira prática. Então nós vamos ver aqui, rapidinho, algumas maneiras práticas que nós podemos estar guardando o nosso coração. Primeira coisa que eu posso fazer, primeira atitude que eu posso tomar para guardar meu coração, oração constante. Não tem jeito. Sem oração, sem buscar a Deus, não tem como nós vencermos. A oração é o nosso combustível, a oração é o nosso alimento. Então, se eu quero vencer, se eu quero ser curado profundamente nas raízes no meu coração, eu preciso o quê? Ter uma vida de oração constante, buscar a Deus, clamar a Deus, chorar na presença de Deus, se derramar na presença dEle. Outra coisa, outra atitude que eu posso tomar para ter as raízes no meu coração curadas, é a meditação na palavra de Deus, a leitura da palavra. Alimente-se espiritualmente da palavra de Deus, para direcionar as suas ações. Muitas vezes nós temos decisões muito importantes, decisões muito sérias para tomarmos, e às vezes ali na correria do dia a dia nós esquecemos de parar e buscar a Deus, e consultar a Deus, diante dessa decisão que precisamos tomar. E muitas vezes agimos por impulso, agimos na nossa emoção, ou pela nossa sabedoria humana, e muitas vezes acaba o quê? Acaba nos frustrando, dando errado. Então, nós precisamos buscar a Deus, meditar na palavra de Deus. Busque conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é a direção das nossas vidas. A palavra de Deus é a bússola das nossas vidas. Muitas vezes você está em determinada situação e você se sente completamente perdido, sem saber o que fazer. Se você vai para a palavra de Deus, se você vai para as Escrituras, ali você encontra toda a direção que você precisa para a sua vida. Amém? Aleluia. Outra coisa, outra direção, outra atitude que eu posso tomar é cuidar dos meus pensamentos. Hoje está tudo tão acelerado, Pensamento acelerado, síndrome do pensamento acelerado. Então nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Se puder projetar para nós aí, Filipenses 4:8, nós precisamos aprender a filtrar aquilo que nós pensamos. A palavra de Deus diz que não tem como você impedir que um pássaro pouse na sua cabeça.
mas você pode impedir que ele faça ninho. Não é verdade? Então, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. De repente pode vir ali um pensamento mau. E eu não posso dar vazão a esse pensamento mau. Eu preciso repreender. O Senhor tem nos dado armas e autoridade para repreendermos todos os pensamentos maus, todos os pensamentos ruins. Então a palavra de Deus diz assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, né? Tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de valor. Então eu acho tão tremendo que a palavra de Deus nos orienta. Ela nos orienta como guardar os nossos pensamentos. Então a palavra ela é muito clara sobre isso. Então nós precisamos guardar, vigiar a nossa mente, vigiar os nossos pensamentos, porque o inimigo toda hora, né, ele vem ali e tenta lançar uma setinha. E se nós recebermos, né, aí o pássaro vai fazer ninho na nossa cabeça. E isso é algo que nós não podemos deixar acontecer. Amém? Então, cuidar dos nossos pensamentos. Outra maneira aqui de sermos curados nas nossas raízes é perdão. Perdão. Eu quero dizer para você nessa noite que se há alguma raiz de amargura no seu coração, que nessa noite o Senhor possa realmente estar arrancando essas raízes dos nossos corações, nos libertando de toda amargura. Então eu quero dizer para você nessa noite, liberte-se da amargura, perdoando as pessoas que te causaram mal. Ah não, aí não. Aí pastora, a senhora já está pedindo demais. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Nós queremos, queridos, sempre quando nós fazemos algo errado, nós corremos para Deus e pedimos perdão. E queremos ser perdoados. O Senhor nos perdoa se há uma atitude sincera no nosso coração. Mas muitas vezes quando as pessoas falham conosco, aí nós não perdoamos. Não conseguimos perdoar. Então a palavra de Deus para nós é perdão, perdoe. Quantas vezes por dia a palavra fala que nós devemos perdoar? 70 vezes 7, quem é bom de matemática aí, quanto seria 70 vezes 7? Você já parou para pensar? Você tem que perdoar uma pessoa 490 vezes por dia. É meio complicado, né? Eu acho que... Então, queridos, não tem desculpa para mim, não tem desculpa para você. A palavra de Deus nos orienta. E a falta de perdão é onde entra a amargura que nós vimos aqui. E essas raízes vão crescendo e se aprofundando cada vez mais. E muitas vezes levando a pessoa até a morte. Eu morro, mas não perdoo. É que nessa noite o Espírito Santo possa vir sobre as nossas vidas, gerando em nós um quebrantamento. Um quebrantamento, arrependimento. Nos ajudando a perdoar, a liberar perdão. Porque assim como nós queremos perdão, nós precisamos também dar perdão. E aí mais uma perguntinha para nós aqui. O que devemos guardar no nosso coração então? Então nós vimos aqui que nós precisamos arrancar as raízes ruins. E agora nós vamos ver o que nós podemos fazer para guardar o nosso coração. Primeiro, buscar a paz, como já falamos aqui. Manter a calma em meio aos desafios, ela nos ajuda a tomar decisões sábias e equilibradas. Então para com essa correria louca, desenfreada, se acalme, ouça a voz de Deus, deixe que a paz de Deus entre no seu coração para você tomar as decisões assertivas na sua vida. Outra coisa que eu posso fazer, que eu devo fazer para guardar o meu coração, é a fé. Querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. Porque é impossível agradar a Deus sem fé no nosso coração.
Fé em Deus fortalece a nossa esperança e confiança diante das adversidades. A fé, queridos, é a fé que nos move. Nosso combustível, o combustível do cristão é a fé. Se nós não tivermos fé, se nós não crermos no Senhor e na palavra dEle, nós não vamos a lugar algum. Outra coisa que eu devo guardar no meu coração é a sabedoria. Não sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Buscar a sabedoria de Deus. A sabedoria, ela protege o nosso coração e nos orienta a fazermos boas escolhas. Por que às vezes nós fazemos péssimas escolhas? Escolhas ruins, porque não buscamos em Deus sabedoria, direção. Muitas vezes agimos no impulso, no afã das emoções. Então precisamos buscar de Deus a sabedoria. Gratidão. Você é grata a Deus por todas as coisas? Não, pastor, eu sou grato só pelas coisas boas, pelas coisas ruins eu não sou grato. Mas é interessante que quando nós temos um coração grato diante de uma situação, por mais difícil que ela possa ser, mesmo você não entendendo o porquê daquela situação, mas quando você tem um coração grato em Deus, e você diz assim: Senhor, eu não estou entendendo essa situação, eu não sei o que está acontecendo, mas eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está comigo nessa situação, e o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me dar sabedoria, vai me dar direção de como agir diante de tudo isso que está acontecendo. Então, gratidão, queridos, nós precisamos cultivar a gratidão. A gratidão, ela transforma a nossa perspectiva, como nós vemos as coisas. Às vezes você olha para a nossa cidade aqui, diante de tudo isso que tem acontecido, as pessoas, em vez de abrirem seus lábios para abençoar a cidade, só amaldiçoam, só murmuram, só reclamam. Nós precisamos ser gratos a Deus, porque o Senhor está nessa cidade. E nós cremos que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, enche essa cidade. E nós cremos que tudo isso que tem acontecido é um tempo no qual o Senhor vai estar preparando os nossos corações para recebermos um avivamento. Essas famílias que estão sendo afetadas por toda essa violência que tem acontecido, que essas famílias possam ser alcançadas pelo Senhor. Então nós precisamos ser gratos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de sermos cura na vida dessas pessoas. E sermos gratos a Deus por todas as coisas. É como Paulo falou: eu sei viver contente, eu sei ser grato em toda e qualquer situação. Não é só nas situações boas. É com fome, é com escassez, ou é com abundância. Ele soube ser grato. E que nós possamos ter um coração agradecido a Deus também por todas as coisas. Agradecido a Deus por ter nos resgatado. E outra coisa que nós precisamos guardar no nosso coração é a alegria. Por quê, queridos? Porque a alegria, ela nutre, Ela nutre o nosso coração. Ela nos dá força para enfrentarmos as dificuldades com perseverança. O que a palavra do Senhor diz? Que a alegria dele é o quê? Nossa? Você já viu quando você está triste? Quando nós estamos tristes, abatidos, desanimados, nós nos sentimos o quê? Sem forças. Você sabe o que você precisa fazer, mas você não encontra forças para fazer. Mas quando nós buscamos a alegria do Senhor nas nossas vidas, Ele nos enche de força, Ele nos enche de coragem, Ele nos enche de determinação para nos levantarmos, para lutarmos e vencermos, amém? E eu declaro sobre a sua vida nessa noite que a alegria do Senhor é a sua força, amém? Receba aí nessa noite essa alegria. Queridos, mas não é, como a gente sempre tem falado, não é uma alegria que ela depende de circunstâncias, não. Que às vezes vai estar tudo ruim. Mas nós precisamos manter a alegria do Senhor nas nossas vidas. Porque é essa alegria que vai nos dar força para vencermos. Amém? Glória a Deus. E encerrando aqui,
eu quero assim, nessa noite dizer a vocês que o Senhor realmente tem me desafiado, tem nos desafiado, e Ele faz um convite para nós nessa noite. E o convite dele para nós hoje é que nós venhamos substituir as raízes doentes por raízes curadas em Deus. A cura das nossas raízes tem sim um propósito, como eu falei aqui no início. E esse propósito não é só para nós. Não é só eu ser curada, eu fui curada, agora está tudo bem, beleza, vou seguir a minha vida. Não, Deus não faz nada sem um propósito. Então, como eu falei aqui, né? Nós precisamos buscar a cura do Senhor para as nossas vidas, para que nós possamos ser cura na vida de outras pessoas. E o último versículo aí, por favor, abra em Mateus capítulo 10, versículo 8. Não só na vida das pessoas, né, como na vida das pessoas, na nossa cidade, na nossa nação. Temos visto, queridos, não só na nossa cidade, mas em toda a nossa nação, temos passado momentos muito difíceis. E se nós não buscarmos ao Senhor, nós não vamos conseguir resistir à pressão. Então Deus quer levantar uma igreja forte, uma igreja que tem suas raízes profundas nele, mas que essas raízes sejam curadas. Raízes boas, raízes que produzam frutos, que vão servir de alimento para outras vidas, que vão servir de cura para outras vidas, que vai servir de cura para a nossa cidade, que vai servir de cura para o nosso estado, que vai servir de cura para a nossa nação, e vai servir de cura para as nações da terra. Você crê nisso? Amém. Então vamos ler aqui esse versículo. Mateus capítulo 10, versículo 8. Diz assim: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então aqui é a instrução que Jesus estava dando para os seus discípulos, né? E ele deu autoridade, ele revestiu os seus discípulos de autoridade. Né, para fazer o quê? Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsarem demônios. Por quê? Porque nós recebemos de graça, então de graça nós precisamos dar. Então, queridos, quando você ajudar alguém, não fique esperando receber nada em troca. Faça de coração, faça por amor. Porque da mesma forma que nós recebemos de graça, só que nós sabemos que não foi de graça, custou um preço muito alto. Então nós precisamos, né, investir na vida das pessoas, sem esperar nada em troca. Vamos nos colocar de pé. Pode. Pai, Senhor, irmãos, pedi a oportunidade para a pastora, porque eu preciso, né, sobre a raiz que a senhora falou, eu preciso tratar isso da minha vida. Esses dias eu andei comentando com algumas pessoas, uma vergonha, mas é uma verdade, falando sobre essas supostamente 15 pessoas que morreram esses dias aí. Eu falei que era 15 bandidos dentro da cidade, andando para todo lado, que agora não está aí. Cometi esse erro. E eu comecei a lembrar, né, cara, que um dia eu cheguei aqui nessa igreja, cheguei aqui, fumando pedra, cheirando pó. Só que eu quero falar uma coisa, parece que foi fácil eu ter saído disso. Não foi, não. Você jovem que está aí, fala, ele fumou pedra, ele cheirou pó e saiu, então vou fazer isso também, para amanhã dar um testemunho na frente. Só que as coisas não é assim. Eu precisei internar, sofri, até hoje eu passo dificuldade com essas coisas, medicamento, tudo. Mas o que eu vejo assim, que Deus me tocou no meu coração de vir cá falar, foi porque um dia numa célula, a gente ficava contando só a história bacana do nosso passado, nós fez isso, fez aquilo, e os jovens foi desviando,
E eu queria o Marlon, faz favor, meu querido, você, vem cá. Eu ficava curioso, por que esses meninos estão sumindo da igreja? Porque a gente contava só a parte legal, a parte que a gente era viciado, a parte que a gente fazia isso, fazia, acontecia. E o Marlon era um dos jovens que frequentava a nossa célula. Quantos tiros você levou um dia? 7. 7 tiros. Só que ele está aqui hoje. Família, né, irmão? E o João Pedro não teve a mesma oportunidade. O João Pedro, ele viu a gente aqui, foi dar esse passeio lá e não teve a mesma oportunidade. Foi um dos que morreu esse dia aí. Filho de uma irmã, uma amiguíssima da minha esposa, lá de dentro de casa. Um menino amigo do nosso filho e que hoje está... Eu não vou falar que perdeu a salvação porque Cristo é grande, mas o inimigo tirou a vida dele. Graças a Deus não conseguiu tirar da sua, irmão, porque foi gente mais estava orando por você. E hoje você está aqui com a sua família, homem de Deus. Passou lá pela casa de recuperação, onde eu passei também, onde Deus mudou a nossa história. Nós temos obrigação hoje de tanto ajudar esses caras, irmão, como também de falar das vergonhas que nós passou. Não é falar que nós usou droga, para amanhã esses meninos ficar querendo fazer igual a gente, tem um testemunho bonito. E também não cometeu o erro que eu cometi, de estar falando que foi menos 15 criminosos. Não, eu estou com vergonha de mim. Só que eu te falar uma coisa, a gente tem prazo para corrigir enquanto tem vida, e eu estou fazendo isso aqui agora. Então isso aí, está aqui um testemunho vivo, de que Deus pode mudar com a oração, que a família cobriu. Que os meus filhos não venham pagar pelo meu pecado, de estar julgando e falando de uma pessoa, chamando a pessoa de criminoso, porque criminoso, todos nós, irmãos, infelizmente somos, irmão, não por cometer crime como eles cometeram, mas por muitas vezes não orar por eles, irmão, e pagar um preço, que se pagar dá certo aqui, está aqui o testemunho, eu sou um testemunho vivo também. Eu andei com todos os caras da minha época que faziam as coisas mais erradas que tinha. E o Senhor me trouxe até aqui hoje, me deu uma família abençoada. Eu não podia deixar de estender esse tempo aqui. Infelizmente, eu não tinha combinado com a pastora. Me desculpe, pastora, mas o Espírito Santo usou a senhora. E eu dou glória a Deus. Me desculpe pela fraqueza aqui de não ser homem para poder falar como deveria, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar, principalmente nos jovens. Olha para a vergonha, irmão, vergonha como eu passei, como esse menino passou, de uma pessoa falar, eu pedi um cigarro, que já não tinha um dinheiro no outro dia, o cara não, só tem para fumar, de chegar aqui, ó, sair daqui, direto para usar uma droga, e Deus me trouxe, me libertou, porque esse povo me tratou do jeito, independente do jeito que eu estava, todo mundo sorria para mim, ninguém fez de mim. E hoje eu estou aqui liberto para a honra e glória do Senhor. Sou coordenador da Casa de Recuperação. E várias vidas já foram alcançadas. Mas eu quero continuar trazendo na memória aquilo que nos dá esperança, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Amém. Desculpa de eu não ter avisado para você antes, mas eu sei que você, como homem de Deus, eu tenho certeza que você não ia ofender de eu vir cá, expor nossas vidas para servir para outros de exemplo. Amém, irmãos? Amém. Obrigado por ter confiado o microfone na minha mão. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Queridos, ninguém é descartável. Ninguém é descartável. E se tem algo que nós não podemos fazer é julgar, apontar o dedo. É tudo bandido, é tudo lixo, não presta. Infelizmente tomaram um caminho mau. Mas nós como igreja somos a resposta. Somos a resposta, precisamos ser a resposta para esse povo. Senão, do que adianta ser igreja se nós não fazemos diferença na vida das pessoas? Sair de casa domingo, tomar um banho bonitinho, vir aqui, sentar numa cadeira confortável, assistir uma palavra, ir embora. Na segunda-feira, tudo a mesma coisa. Nós não fomos criados para isso, queridos. É algo muito maior. É algo que vai muito além. Ser igreja é ser amor, é demonstrar amor. Sabe o que falta muito em nós? E aí nesse mundo aí fora, algo chamado empatia.
que é nos colocarmos no lugar do outro. Ah, não é comigo. Não tenho nada a ver com isso, eu já tenho os meus problemas. Isso não é ser igreja. Igreja não é egoísta. Igreja não busca seus próprios interesses. Que nessa noite nós possamos sair daqui com os nossos corações queimando. Queimando e buscando realmente a cura do Senhor para as nossas vidas, para as nossas raízes. Para que nós possamos ser instrumento de cura na vida das pessoas. Feche os teus olhos, queridos. Vamos orar. Todos nós carecemos da misericórdia do Senhor. Comece a orar aí no seu lugar agora. Fale com o Senhor. Vamos levantar um clamor nessa noite a Ele. Entendo que é um tempo de arrependimento. É um tempo de confissão, é um tempo de nós pedirmos perdão. Porque muitas vezes temos andado tão alienados a tudo que está acontecendo à nossa volta. Nos preocupamos somente com os nossos problemas. Sendo que olharmos para o lado, tem pessoas em situações muito piores. Pessoas carecendo de um abraço. Pessoas carecendo de uma palavra de amor, de conforto. Jesus morreu ali naquela cruz, não foi por alguns. Não foi só pelos bons, porque bom ninguém é bom. Que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor? Senhor, nessa noite nós estamos aqui como igreja. E nós clamamos a Tua misericórdia. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a ser diferentes e fazermos a diferença. Meu Deus, esse mundo aí fora está tão carente de amor. Está tão carente de uma palavra de conforto, de consolo, ou que seja uma exortação em amor. Senhor, nessa noite nós te pedimos perdão, porque muitas vezes temos sido tão egoístas, olhando somente para nós mesmos, sendo que às vezes dentro da nossa própria casa tem alguém ali gritando por socorro. Senhor, desperta as nossas vidas, desperta a Tua igreja, queima o nosso coração nessa noite, que o nosso coração possa bater no mesmo ritmo do Teu coração, e no Teu coração, a batida do Teu coração, são vidas, 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 vidas. Nessa noite nós clamamos a Ti, nos dá esse amor por vidas. Nos ajuda, cure, ó Deus, as nossas raízes. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, vem nessa noite sobre as nossas vidas, no mais profundo do nosso ser, e arranca todas as raízes malignas, arranca de nós toda a raiz do mal. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem curar as nossas raízes nessa noite. Nós queremos ser bálsamo, nós queremos ser cura para as pessoas que necessitam de cura. Nós queremos ser abrigo para aquelas pessoas que necessitam de abrigo. Pai, tem misericórdia da Tua igreja. Levanta uma igreja, ó Deus, que queima no coração a intercessão, a oração, ó Deus, por vidas, a oração por essa cidade, a oração, ó Deus, por esse estado, por essa nação, pelas nações da terra. Senhor, não queremos ser negligentes, nós queremos cumprir o nosso propósito, que é ir, ó Deus, ir e pregar o Evangelho, e curar os enfermos, e expulsar, ó Deus, as pessoas que estão atormentadas por demônios. Essa autoridade o Senhor já liberou sobre a igreja, e que nessa noite nós possamos tomar posse dessa autoridade. Reveste as nossas vidas nessa noite de força, de força, de força, no nome de Jesus.
Eu declaro a cura do Senhor sobre a sua vida. Querido, põe a mão no seu coração aí. Põe a mão no seu coração e receba a cura do Senhor. Receba a cura do Senhor sobre as suas raízes. A cura do Senhor sobre o seu coração. Que o Espírito Santo do Senhor venha nesses dias sobre a sua vida, trazendo cura, restauração, libertação no nome de Jesus. E te levantando para cumprir o propósito, te levantando para cumprir o chamado dele para a sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia. Queridos, agora nós vamos fazer uma última oração, nós já estamos terminando. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, Tu estás aqui. Eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor morreu naquela cruz por amor a mim. E nessa noite, eu abro meu coração para que eu possa ser curado no mais profundo das minhas raízes, para que eu possa ser um instrumento de cura na vida das pessoas. Nessa noite, eu entrego meu coração a Ti e declaro: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. E nessa noite, eu me arrependo de todos os meus pecados e por ter vivido longe do Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nessa noite, eu quero perguntar para você: há alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus, pedindo para que Ele venha e cure seu coração, cure as suas raízes? Há alguém aqui nessa noite que está fazendo essa oração pela primeira vez, declarando que Ele é o Senhor da sua vida, que você quer que Ele mude a sua história? Se não há ninguém assim, então vamos fechar os nossos olhos, fazendo uma última oração, encerrando esse culto. Amém. Pai, Senhor, nessa noite nós somos gratos a Ti. Eu sei que o Senhor nos corrige porque o Senhor nos ama, e nós queremos ser corrigidos, sim. Não queremos que as pessoas passem a mão na nossa cabeça, mas nós queremos ser corrigidos pelo Senhor. Continua falando aos nossos corações, que no decorrer dessa semana o Teu Espírito Santo mova no nosso coração, que o Teu Espírito traga à luz tudo aquilo que precisa ser curado, que precisa ser deixado, que precisa ser abandonado. Pai, nessa noite guarda a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, que eles possam ir para as suas casas